Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Aqui é o professor Nelson. Nós vamos fazer uma live top. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. É um assunto bem legal. É um assunto maravilhoso. Entre o alarme do corpo e a paz de Deus. Ansiedade e crise de pânico, à luz da psicanálise das escrituras. Fiz uma capa bem especial para o meu trabalho aqui, pois eu fiz uma pesquisa, sempre faço pesquisa para as minhas lives. Eu vou mostrar para vocês. Bem legal aqui, ó. Entre o alarme do corpo e a paz de Deus. Ansiedade e crise de pânico à luz da psicanálise das escrituras. Espero que vocês participem, que compartilhem com outras pessoas. Um bom dia para todos. Dormi mais ou menos esta noite. Até esfriou um pouco. Desliguei o ventilador e estou com o ventilador desligado. Gente, é um assunto bem legal. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Vamos ajudar também outras pessoas. E o meu objetivo aqui, na realidade, é não apenas transmitir aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, mas trazer informações para que as pessoas possam driblar, né, com as situações quando elas sobrevêm. Todos nós temos algumas crises de ansiedade, todos nós temos um pouco de ansiedade e precisamos entender. A ansiedade é uma das marcas mais visíveis do nosso tempo. Ela atravessa idades, classes e ambientes, alcançando inclusive pessoas de fé sincera. Porque muitas vezes algumas pessoas pensam, quem segue uma religião não tem ansiedade. Aí nós vamos ver aqui, lá para o final, à luz da Bíblia, sobre isso. Muitas vezes começa como inquietação silenciosa, mas pode evoluir para sintomas intensos, insônia, aperto no peito, taquicardia, pensamentos acelerados. Em alguns casos, a experiência assustadora da crise de pânico, quando o corpo entra em estado de emergência e a pessoa sente que está perdendo o controle, mesmo sem um perigo concreto diante de si. Diante dessa realidade, surgem perguntas inevitáveis, tais como: a ansiedade é apenas um fenômeno biológico? Seria sempre falta de fé? Ou pode ser um sinal de conflitos internos, feridas antigas, cobranças e medos que não foram nomeados? É aqui que eu estou transmitindo para vocês, que eu desenvolvi, que eu pesquisei, uma abordagem mais completa. E se torna necessário nós compreendermos esse assunto. A psicanálise nos oferece uma leitura profunda do sofrimento psíquico, entendendo a ansiedade como um alerta do mundo interior, um chamado para olhar a história, os vínculos, as perdas, o desejo e as defesas que estruturam a vida emocional. Em paralelo, a Bíblia não ignora a angústia humana. Ela reconhece a fraqueza do ser humano, acolhe o coração aflito e aponta para um caminho de confiança. Lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Nutrir a mente com a verdade e aprender a caminhar um dia de cada vez sob a presença de Deus. Portanto, este estudo, essa pesquisa que eu fiz, propõe um diálogo respeitoso e proveitoso entre duas lentes, a clínica e a espiritual. Sem reduzir a fé à psicologia, nem despertar a ciência em nome de frases prontas.
Buscaremos compreender a ansiedade e a crise de pânico em suas dimensões emocionais, corporais e espirituais, porque aqui, neste estudo, eu vou enfatizar muito sobre a crise do pânico. Oferecendo discernimento, orientação e esperança. A meta não é apenas parar de sentir, mas aprender a interpretar o que o sofrimento sinaliza, fortalecer recursos internos e, acima de tudo, reencontrar o lugar da paz que guarda a mente e o coração. Uma paz que não depende da ausência de lutas, mas da presença de Deus no meio delas. O interessante é que Deus está presente em todo o tempo, em cada situação, em cada obstáculo, em cada adversidade. A ansiedade vira problema quando passa do alerta normal e começa a atrapalhar o nosso sono, o corpo, os relacionamentos e o trabalho. Os sintomas costumam aparecer em 4 áreas: corpo, mente, emoções e comportamento. E podem variar muito de pessoa para pessoa, vai depender muito do organismo da pessoa, do histórico dessa pessoa, da vida psíquica, da vida intrapsíquica dessa pessoa. Estou falando aqui como doutor em psicanálise clínica. Como a ansiedade costuma aparecer? No corpo. Nós vamos repetir algumas coisas aqui, ok? O corpo entra em modo luta ou fuga. O coração acelera, a respiração encurta, tensão muscular muito forte, tremor, suor, enjoo, dor de barriga, diarreia, tontura, formigamento, aperto no peito, cansaço, insônia. Observem, eu já passei por uma série de coisas assim. E na mente, preocupação constante. E se isso não acontecer? E se isso acontecer? Nós adiamos o problema, adiamos a situação. Pensamentos acelerados. Dificuldade de concentração e memória. Medo de que algo ruim aconteça. A mente, né? Nós precisamos ser gestor das nossas emoções. No comportamento, evitar situações, sair, dirigir, falar, enfrentar conversas, checar e buscar garantias, mensagens, saúdes, contas, notícias. Tudo isso envolve o nosso comportamento quando estamos vivendo uma crise de ansiedade. Procrastinar por medo de errar, se ocupar demais para não sentir. Tipos de ansiedade bem práticos. Ansiedade generalizada, preocupação diária e ampla. Família, que envolva família, dinheiro, saúde e futuro. Crises de pânico, que nós vamos enfatizar aqui. Pico de medo intenso, mais sintomas físicos fortes de repente. Ansiedade social, medo de julgamento, vergonha e exposição. Eu já passei por isso. Fobias, medo bem específico, altura, avião, agulha, etc. Obsessões, compulsões, toque. Pensamentos intrusivos, mas rituais para aliviar. E o que geralmente piora? Excesso de cafeína, energéticos, noites ruins de sono, estresse prolongado, álcool. Parece ajudar na hora, mas piora depois. Ficar evitando tudo, a curto prazo alivia, mas a longo prazo só vai aumentar o problema, aumentar a situação. Maneiras simples de aliviar na hora, sem remédios. Respiração lenta, 4 segundos, inspirando, mais 6 segundos, soltando por 3 a 5 minutos. Aterramento, 5, 4, 3, 2, 1, coisa que vejo. 4, o que sinto. 3, o que ouço. 2, o cheiro. 1, o que provo. Tudo são situações, maneiras simples de você tentar um controle. Relaxar os ombros, a mandíbula,
alongar o pescoço, os braços, caminhar 10 minutos para queimar a adrenalina. Isso é top. Até eu peguei aqui, deixa eu ver aqui, no Face uma pessoa enviou algo bem legal. Deixa eu ver aqui e passar para vocês. Encontrei. Dicas importantes. Uma caminhada de 30 minutos por dia traz grandes benefícios para o corpo e a mente. Ela fortalece o coração, melhora a circulação sanguínea e ajuda a controlar a pressão arterial. Também contribui para o controle do peso, aumenta a energia e reduz o estresse e a ansiedade. Além disso, caminhar regularmente melhora o sono, a concentração e promove bem-estar emocional. É um bom hábito simples, acessível e poderoso para cuidar da saúde todos os dias. Que tal desafiar a si mesmo e começar hoje a sua caminhada diária? Eu peguei aqui do Face que uma pessoa me mandou a mensagem chegou bem na hora, né? Então vejam bem. Os sintomas físicos no corpo: coração acelerado, taquicardia, palpitações, falta de ar, sensação de aperto no peito, tensão muscular, dor no pescoço, nos ombros, tremores, suor, mãos frias, tontura, náusea, dor no estômago, diarreia, bolo na garganta, formigamento em mãos, rosto, sensação de fraqueza, cansaço mesmo sem esforço grande. Na mente, sintomas cognitivos, preocupação excessiva e difícil de controlar. É o que eu já falei, né? E se o tempo todo, catastrofização, dificuldade de concentrar, dá um branco, né? Uma memória ruim, sensação de que algo ruim vai acontecer, hipervigilância e pensamentos acelerados, dificuldade de desligar. Os sintomas emocionais: nervosismo, inquietação, medo físico, irritabilidade, impaciência, sensação de que chegou ao limite, de que está no limite, vulnerável, choroso, desânimo, quando a ansiedade fica crônica. Aí já aparece um desânimo muito forte. Sintomas comportamentais: evitar lugares, situações, reuniões, dirigir, sair, falar em público, etc. Procrastinação, porque a pessoa tem medo de errar. Buscar garantias o tempo todo, se perguntar, checar, pesquisar, se cobrar, né? Agitação, roer as unhas, mexer o corpo, insônia por ruminação, mexer as mãos, balançar as pernas. Uso de álcool, cigarro, cafeína para acalmar, mas no caso, como eu já falei, piora, né? Como podem ser os sintomas em crise? Ataque de pânico. É um pico súbito de medo intenso, mas sintomas fortes como ataque de taquicardia, a falta de ar, tremor e tontura. Medo de morrer, enlouquecer ou perder o controle. Geralmente dura minutos e deixa exausto depois, né? Sintomas de alerta para procurar ajuda com prioridade, ideia de se machucar ou não aguentar mais. Ansiedade diária por semanas, com prejuízo no trabalho, na vida, né, no dia a dia. Insônia persistente, perda de peso, abuso de substâncias. Sintomas físicos importantes: o peito muito apertado, desmaio e a falta intensa. Aqui eu trago um cuidado importante. Alguns problemas de saúde podem parecer ansiedade, como hipertireoidismo, arritmias, anemia, hipoglicemia, efeitos de cafeína, energéticos e alguns remédios. Se os sintomas são novos ou fortes, vale avaliação médica. Então é necessário realmente ficar em estado de alerta e procurar uma ajuda médica. Eu vou falar aqui sobre a crise do pânico. A crise do pânico, é um pico súbito de medo intenso, com sintomas físicos bem fortes, que costumam durar minutos, muitas vezes 10 a 30 minutos. E depois deixa a pessoa exausta. Ela é assustadora,
mas em geral não é perigosa por si só. Sintomas típicos podem variar: coração disparado, palpitações, falta de ar ou sensação de sufoco, aperto no peito, tremor, suor, calafrios, ondas de calor, tontura, fraqueza, enjoo, dor abdominal, formigamento nas mãos e no rosto, sensação de irrealidade, desrealização ou não sou eu, despersonalização. Então observe que realmente é um problema fortíssimo. Medo de morrer, desmaiar, enlouquecer ou perder o controle. Por que acontece? Eu tenho aqui uma explicação simples. É como um alarme falso do corpo. A adrenalina sobe, a respiração muda, o corpo interpreta os sinais como perigo. E isso vira um ciclo. Sintoma, medo do sintoma, mais adrenalina e os sintomas aumentam. O que é fazer durante a crise? No meio que diga a si mesmo, é pânico. Vai passar, meu corpo está com um alarme falso. Respiração para sair da hiperventilação. Faça, inspire 4 segundos pelo nariz, solte 6 segundos pela boca, lento, por 3, 5 minutos. Se estiver difícil, só foque em soltar o ar bem devagar. Aterramento, voltar ao presente. A técnica aqui vai 5, 3, 4, 3, 2, 1. 5 coisas que vejo, 4 que sinto, 3 o que ouço, 2 cheiros e 1 gostos, né? Eu já falei isso aqui no início. Relaxe músculo-chave, os ombros para baixo, sobre a mandíbula, e descruze os braços. Fique livre, deixe o corpo livre. Se puder, encoste os pés no chão e pressione levemente por 10 segundos. Pare de testar o corpo, evite ficar checando pulso, pressão, correndo para o Google, é o que nós fazemos, né? Ou tentando controlar cada sensação. Isso alimenta o ciclo, porque a minha pressão está alta. Daqui a pouco, olhe novamente. E eu tenho esse problema, mas eu estou controlando. Depois da crise, para reduzir recorrência, beba água, coma algo leve se estiver fraco, né? Uma caminhada curta ajuda a baixar a adrenalina. Anote 3 coisas: onde eu estava, o que eu pensei, o que eu fiz. Isso ajuda a identificar gatilhos. Anote porque nós esquecemos, né? Se for a primeira crise, ou se houver dor no peito, nova dor no peito, intensa, desmaio, falta de ar importante, né? Um histórico cardíaco, ou uso de estimulantes, muita cafeína, energético, a ideia é descartar causas físicas que podem parecer pânico. Então você vai anotando, porque quando procurar um médico você vai falar. Tratamento que mais ajuda, uma visão geral aqui, nós temos a terapia TCC, terapia cognitivo-comportamental, e técnicas de exposição interoceptiva, muito eficaz. Ajuste de sono, cafeína, exercício. Em alguns casos, medicação com acompanhamento médico, quando há frequência alta ou grandes prejuízos. Então, nós precisamos realmente procurar um médico, né? Procura um clínico geral, ele vai te encaminhar para quem for necessário para que você possa receber ajuda. Tranquilo até aqui? Agora vejamos a ansiedade à luz da psicanálise. Eu falei na ansiedade de uma forma geral, agora eu vou falar à luz da psicanálise. Na psicanálise, a ansiedade, a angústia, não é só um sintoma do corpo. Ela é um sinal de que algo interno está em conflito e pede elaboração. Em vez de apenas apagar a ansiedade, o psicanalista pergunta o que ela está querendo dizer sobre você, sua história e seus desejos. Porque aí o psicanalista vai focalizar aí neste assunto. O que é ansiedade para a psicanálise? A ansiedade é um afeto de alarme. Aparece quando o psiquismo
recebe riscos de sofrimento psíquico, perda, rejeição, separação, fracasso, desejo proibido, etc. Ela costuma surgir quando aquilo que foi recalcado é empurrado para o inconsciente, tenta voltar, ou quando faltam palavras para nomear o que sente. Aí Freud é a ansiedade como sinal e como transformação. Freud descreveu duas ideias importantes em momentos diferentes da obra. A ansiedade como descarga. É uma tensão psíquica que não encontra via de ligação simbólica. Não vira palavra, pensamento, sonho, e então vaza no corpo, explode no corpo. Ansiedade como sinal, ansiedade e sinal, um alerta do ego diante de um perigo intenso ou externo. O ego aciona defesas para evitar o desprazer. Quais são as ansiedades mais comuns na linguagem freudiana? Medo de perda e separação, ser abandonado, ficar só. Medo de punição, culpa, o superego rígido. E medo do desejo, algo que eu quero, mas não posso querer. Me compreende? Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não posso fazer. E Lacan, bem direto, ele fala sobre a ansiedade e a falta. Para Lacan, a ansiedade aparece quando a pessoa se vê diante do desejo do outro. O que o outro espera de mim. E quando a falta que organiza a vida psíquica fica ameaçada. A frase famosa em sentido clínico, ansiedade não é sem objeto, ela surge quando algo do objeto invade. Quando falta o espaço para o sujeito respirar simbolicamente. Traduzindo, às vezes a ansiedade cresce quando você sente que precisa corresponder. O olhar, o julgamento do outro pesa muito. Você não sabe o que o outro quer de você. E você perde referência do próprio desejo. Vejamos aqui a ansiedade e defesas psíquicas. A ansiedade costuma andar junto de defesas como recalqueis, não pensar ou sentir algo. E negação não é nada. Ou projeção, colocar no outro. Formação reativa virá o oposto daquilo que se sente. Vocês estão compreendendo? Manda os coraçõezinhos aí. Intelectualização, explicar demais para não sentir. Já observaram pessoas que falam e tentam justificar? Evitação, fugir de situações que acionam o conflito. Isto é, a pessoa não encara a realidade. Quando a defesa falha, o corpo fala, taquicardia, falta de ar, tremor, aperto no peito. Vejamos a crise de pânico na leitura psicanalítica. Sem reduzir a fatores biológicos, a psicanálise costuma entender o pânico como um momento em que o sujeito perde recursos simbólicos. As palavras não dão conta. Um afeto irrompe sem ser representado. O corpo vira palco do exercício, angústia sem nome. Por isso, o tratamento busca dar sentido, localizar gatilhos subjetivos e construir outra relação com o medo. Como a psicanálise trata a ansiedade? Usando a associação livre, falar sem censura para ligar afeto às palavras. A pessoa explica ali, fala, e o psicanalista ouve e vai anotando. Escuta do inconsciente, repetições, sintomas, lapsos, sonhos. Tudo isso é aplicado na psicanálise. Trabalho de elaboração, transformar tensão em significado. E transferência, padrões antigos aparecem
na relação terapêutica e podem ser compreendidos e ressignificados. A meta não é virar sem ansiedade, mas diminuir o domínio do sintoma, aumentar a capacidade de nomear, suportar e escolher, tornar o desejo mais próprio e menos refém de exigências internas e externas. Aqui eu tenho um roteiro prático de reflexão psicanalítico sem auto-julgamento. Quando a ansiedade vier, pergunte: o que está em jogo aqui? Perda? Rejeição? Culpa? Controle? De quem é a cobrança? Minha? De alguém internalizado? O que eu queria e não estou dizendo? O que eu temo que aconteça se eu disser ou não disser? Que cena antiga isso parece repetir? Então vocês vejam bem, eu dei aí uma rápida explicação sobre a ansiedade à luz da psicanálise, e agora eu vou falar sobre a ansiedade à luz da Bíblia. Até digitei errado aqui. A ansiedade, eu coloquei ansiedade. A Bíblia trata a ansiedade com muita realidade. Ela não nega o sofrimento, mas direciona o coração para Deus. Sua presença e suas promessas oferecendo caminhos espirituais e práticos. O que a Bíblia chama de ansiedade? Na linguagem bíblica, a ansiedade aparece como preocupação excessiva com o futuro e a provisão. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34, e Jesus disse, olha para as aves dos céus, elas não colhem, eu vou cuidar de vocês, não andeis ansiosos pelo que vai vestir, pelo que vai comer. É uma forma que Jesus está nos orientando, nos ensinando, né? O coração agitado, ansioso diante das ameaças e incertezas, Salmo 42, Salmo 56. É claro que nós passamos por momentos tristes, por momentos cruéis. Eu sou pastor, né? Eu sou missionário, eu trabalhei fora do país, já convivi com vários tipos de pessoas, já trabalhei com cura interior, e nós observamos que as pessoas, na realidade, por elas pertencerem a uma igreja, não estão isentas de passarem por crises emocionais ou crises de ansiedade, né? O peso interior que rouba a paz e a alegria, Provérbios 12, 25. A Bíblia não condena o sentir medo ou aperto, mas chama o crente a não ser governado por isso. Porque nós somos seres humanos e passamos por todos esses problemas. As causas espirituais humanas, a visão bíblica, a ansiedade costuma crescer quando o coração tenta controlar o que Deus governa. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6. Deus governa a minha vida, Deus está dirigindo a minha história, está controlando a minha história. É claro que eu tenho problemas, eu tenho situações, e nós precisamos observar na realidade que precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Porque o coração tenta nos controlar, mas quem nos controla é Deus. Esquecemos que Deus era um Pai provedor, Mateus 6, 26 ao 32, Ele provê. Agora não significa que eu tenho que cruzar os braços e não orar, não buscar, não trabalhar, não estudar, não me preparar de jeito nenhum. Carregamos fardos sozinhos, e nós não podemos carregar os nossos fardos sozinhos, precisamos dividir com alguém. A mente fica presa em pensamentos que alimentam medo. Filipenses 4, 8, nós precisamos pensar em coisas boas, pensar que Deus realmente está comigo, lutar sobre isso, orar, confiar em Deus. Textos chaves e ensinamentos centrais. Jesus disse, não andeis ansiosos. Em Mateus 6, 25 ao 34, Jesus não diz, não exista problemas. Não exista problema, mas ele ensina, ansiedade não acrescentará solução, nem um côvado à vossa vida. Deus cuida do necessário. O foco do discípulo é o hoje, é o reino, é a vontade de Deus. Basta cada dia o seu mal, Mateus 6, 34. Paulo, ele nos mostra o caminho da paz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7. O texto mais direto é, não andeis ansiosos por coisa alguma. Substitua a ansiedade por oração, súplica e gratidão.
Qual o resultado? A paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração. E Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançar o peso. Resuma a postura, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É claro, isso não isenta de você procurar um médico. O que fazer quando a ansiedade bate? Reconheça e confesse diante de Deus. Não esconda, ore com sinceridade, Salmo 62, versículo 8. Troque a preocupação por oração. Fale com Deus sobre o que você não controla, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Peça a Deus uma direção. Alimente a mente com a verdade, com pensamentos positivos. Medite. Substitua pensamentos de ameaças por promessas, Romanos 12, 2, Filipenses 4, 8. Tenha uma renovação da sua mente. Busque o apoio do corpo de Cristo, busque o apoio do seu líder, da sua liderança. A ansiedade isola, a fé compartilha fardos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Tiago capítulo 5, versículo 16. Obedeça no hoje, faça o que é possível agora. Entregue o amanhã para o Senhor, mas faça a sua parte. Exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram angústia. Nós vemos Davi. Alterna medo e confiança, Salmo 56, Salmo 42 ao 43. Nós vemos Elias, exausto, deprimido. Deus cuida com descanso e alimento antes de corrigir a rota, né? 1 Reis 19, mas Elias enfrentou uma grande depressão, uma grande ansiedade, Davi. O próprio Jesus, angústia no Getsemane, ele ora e submete-se ao Pai e segue firme, Mateus 26, 36 ao 46. Isso mostra, queridos, que sentir angústia não significa falta de fé. O ponto é para onde você leva essa angústia. E uma atenção aqui muito importante. Às vezes a ansiedade tem também comportamentos físicos, psicológicos, sono, estresse, traumas. Então precisa, na realidade, buscar ajuda médica de um terapeuta, de um psicanalista, muitas vezes de um psiquiatra. Isso não é falta de fé. Pode ser parte do cuidado de Deus, porque Deus vai nos guiando, Deus vai nos direcionando. As nossas considerações finais aqui. A ansiedade por si só não é sinal automático de fraqueza espiritual, nem apenas coisa da mente. Ela é um alerta de que algo em nós está sobrecarregado e pedindo cuidado. Quando não é compreendida, ela tende a aumentar, alimentar evitamentos e roubar a paz. Mas quando é acolhida com verdade, identificamos gatilhos, ajustamos hábitos, buscando ajuda quando necessário e, sobretudo, lançando o coração diante de Deus. Ela pode deixar de governar a vida e passa a ser um sinal que orienta a mudança e amadurecimento. A paz bíblica não é a ausência de desafios, e sim a presença de Deus sustentando a mente e o coração no caminho de cada dia. Ao olhar para a ansiedade e, de um modo especial, para a crise de pânico, pela lente da psicanálise e pela luz da Bíblia, percebemos que não estamos diante de um tema simples, nem de uma realidade que se envolve com uma única abordagem. A ansiedade envolve o corpo, a mente, a história pessoal, relacionamento e espiritualidade. Por isso, uma compreensão integral é mais sábia do que explicações reducionistas. A psicanálise nos ajuda a reconhecer que a ansiedade não surge do nada. Muitas vezes ela é um sinal de conflitos internos, de perdas, de exigências, de culpas, de medos e desejos que não foram simbolizados. Quando falta palavra, o corpo fala. A escuta, a elaboração e a descoberta de padrões repetidos na vida tornam-se caminhos de amadurecimento emocional.
diminuindo o poder do sintoma e ampliando a liberdade interior. A Bíblia, por sua vez, não trata a ansiedade com negação do sofrimento, mas como um chamado à confiança e ao lançamento do fardo sobre Deus. Ele nos lembra que a vida não está nas mãos do acaso. O Senhor cuida, sustenta, conduz e dá paz ao coração que se volta para Ele em oração. Gratidão e obediência diária. A fé bíblica não elimina instantaneamente todas as sensações, mas oferece direção, sair do domínio do medo e caminhar na presença do Pai. A crise de pânico em particular, revela como o ser humano ele pode ser tomado por uma sensação intensa de ameaça, mesmo sem perigo real imediato. Nesses momentos é essencial lembrar: o pânico é uma experiência assustadora, mas geralmente passageira e pode ser tratada. O cuidado prático, a respiração, aterramento, redução de evitamentos, sono, limites. E o cuidado espiritual, a oração, as promessas de Deus, a comunhão, o apoio pastoral, não competem, eles se somam, formando uma resposta mais complexa. Também é importante afirmar que buscar ajuda profissional, médica ou terapêutica, não é falta de fé. Deus pode cuidar por meio diversos, por consolo espiritual, por mudanças de hábitos, por acompanhamento clínico e por processos terapêuticos. A maturidade cristã não é fingir que não se sente. O que você não sente, né? Que não sente. É aprender a sentir com esperança, a interpretar o coração com verdade e a caminhar com responsabilidade. Assim, o caminho mais sólido é unir clareza emocional, entender gatilhos, histórias e defesas, disciplina prática, rotina, descanso, respiração, enfrentamento gradual e vida espiritual, oração, palavra, confiança e comunidade, comunhão. Quando esses elementos se encontram, deixa de ser senhora e passa a ser um sinal que pode ser ouvido, tratado e conduzido à transformação. E mesmo quando ela insiste, a pessoa não caminha sozinha. Há cuidado, há um processo, há esperança e há Deus presente, guardando a nossa mente, o nosso coração e conduzindo-nos à vida com propósito. Amém? Eu espero ter contribuído aí para vocês, falando sobre a ansiedade, sobre os sintomas, o que acontece com o nosso corpo, o que acontece na nossa mente. Eu falei sobre entre o alarme, o corpo e a paz de Deus, a ansiedade e a crise do pânico à luz da psicanálise das escrituras. Eu mostrei para vocês o que é ansiedade, como acontece em nosso corpo, em nossa mente, em nosso comportamento. Mostrei a luz da psicanálise, mostrei a luz da Bíblia e o caminho que nós devemos seguir. Procurar ajuda realmente de quem pode ajudar. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado por terem nos acompanhado durante esses minutos.